Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, quarta-feira, a nossa temática será autopasse e limpeza fluídica de nossos lares. Lembrando que a colocação das águas é a opção de cada um e cada uma. E quem assim o fizer, ao final receberá uma água fluidificada ou magnetizada ou benzida, dê o nome que quiseres dar. Estaremos em sintonia com os espíritos da luz e do amor, que já prepararam o ambiente fraterno em torno de nós para este elemento que iremos solicitar o auxílio do nosso querido Mestre amado Jesus. A limpeza fluídica de nossos corpos, a limpeza fluídica de nossos lares. Até já, às 20 horas, na gratidão infinita, apesar de não sermos dignos. Que Deus os abençoe. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Conforme adiantamos a nossa preleção inicial, hoje é o dia que nós iremos fazer a solicitação à corrente espiritual já presente ao nosso lado do autopasse e também da limpeza fluídica dos nossos lares. E lembrando que assim o fazemos para que possamos nos autopurificar, sendo co-criadores da nossa vida, das nossas situações que vivenciamos. Nós temos o poder pela conexão que temos com o Criador. Trazemos o DNA de Deus, do Pai, e Ele nos permite fazermos esta limpeza fluídica. E é sempre bom nós, por intuição, assim o faremos hoje, vez ou outra, trazermos para a nossa memória, trazermos para o nosso dia a dia alguns ensinamentos de Jesus básicos nessa questão. Então, assim, nós vamos dar início hoje fazendo uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e depois daremos sequência.
E pergunta a Kardec no Livro dos Espíritos, uma de suas perguntas, as entidades de luz. Interferem os espíritos em nossas vidas? Resposta da espiritualidade: muito mais do que imaginais. Então, diante desta resposta afirmativa e também de forma a nos deixar alertas, nós vamos recordar um outro ensinamento que nos foi deixado pelo querido amigo, pelo querido Jesus. Então, assim, nós vamos comentar hoje, retirando aqui do Evangelho, sobre a oração. Quantas vezes oramos, pedimos, lamentamos, choramos, não entendemos, perdemos a fé, perdemos a esperança, achamos-nos injustiçados, injustiçadas, mas vamos trazer para uma âncora segura, que nos providencie este porto do amor, que é Jesus, o nosso Salvador. Então, assim, nós vamos ler o capítulo Eficácia da Prece. Lógico, um trecho dele. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-las. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar, segundo o capricho de cada um. Mas, daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir. A vontade para agir, num sentido ou noutro, seus atos têm, para ele e para os outros, consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. E assim, nós recordamos da eficácia da prece, do porquê entrarmos em conexão com Deus, do porquê Jesus disse: não fazeis como os fariseus, que ostentam, que lá participando do culto, participando do momento da oração, apresentam-se com seus mantos, com suas túnicas banhadas a fios de ouro, bordadas, e logo ao sair, eles apresentam-se como déspotas, como aqueles que exploram o trabalho alheio, que escravizam, que segregam, que discriminam. Esses são os fariseus. E continuamos nós neste caminho. Não estamos distante deles, não. Quantas vezes pregamos o culto externo e não o interno?
Quando Jesus nos convida a fazermos a oração voltada para Deus, entre no teu quarto em secreto e ore ao Todo-Poderoso, que Ele te ouvirá e te atenderá, dentro do teu merecimento. Nós precisamos ter um merecimento para sermos atendidos. Porque nós não podemos esquecer que nós já temos uma longa história de reencarnações. Trazemos conosco toda uma situação de sementeiras que foram plantadas por nós, exercitando o livre-arbítrio, e depois vem a colheita. A semeadura é opcional. A colheita, compulsória, é obrigatória. Então, nós não podemos cair na armadilha do queixume fácil, de achar que Deus não nos ouve, que Deus é uma figura que foi inventada, que foi criada para consolar poucos. Não. Deus está em nós e nós estamos nele. Quando conversarmos de verdade com Deus, nós vamos senti-lo. Ele vai falar conosco. Ele vai nos ajudar, ele vai nos instruir, ele vai nos inspirar. Então, quando nós formos orar, não vamos nos esquecer de começar as nossas petitórias, as nossas solicitações, fazendo a gratidão. Antecipadamente. Eu agradeço o que eu estou passando. Sei que tenho uma história. Sei que tive a opção do caminho a escolher. E optei por alguns caminhos que a minha miopia me guiou. E agora estou a colhê-los. E ainda hoje semeamos. Como amanhã semearemos, como depois de amanhã, e assim vamos semeando. Existem todos os tipos de semeadores. Mas lembrando, toda semeadura corresponderá a uma colheita. Se semearmos frutas doces, colheremos frutas doces. Se semearmos carinho, amor, atenção, se semearmos caridade e misericórdia, colheremos bons frutos. Mas, se trouxermos conosco sementes amargas, sementes da segregação, sementes da separação, sementes da discórdia, sementes que faz com que irmão lute contra irmão, aí a nossa colheita é compulsória e ela será amarga, tenhamos certeza. Mas fomos nós que escolhemos. Mas Deus nunca deixará de estar presente para nos auxiliar. Tenhamos então a humildade diante de pedirmos o que quer que seja, que nós possamos fazer a gratidão, lembrando dessa situação de nossas vidas passadas. E não tenhamos medo do novo. Não tenhamos medo da libertação. Encontremo-nos com os ensinamentos do Cristo e novas portas se abrirão. Teremos, enfim, a alforria, a libertação, para podermos transitar com mais tranquilidade na nossa jornada evolutiva rumo à luz, acompanhar dos Espíritos misericordiosos enviados por Jesus. E para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade já presente, nós vamos convidar a todos, a todas, que, por favor, busquem uma posição confortável para estarem. Pode ser deitado, pode ser sentado, sentada, recostado, recostada, como você preferir. Pode ser numa cadeira, pode ser no sofá, pode ser no tapete, onde você quiser, mas que esteja relaxado, relaxada. Depois, descruze pernas e braços. Inspire profundamente. Vamos fazer este movimento por 5 vezes. Inspiramos, seguramos um pouquinho e vamos soltando devagar. Ao inspirar, peçamos luz, tranquilidade, peçamos discernimento, peçamos o auxílio da espiritualidade presente ao nosso lado. Ao expirarmos,
Coloquemos para fora nossos medos, nossos ódios, nossas tristezas, nossos vazios existenciais, porque, enfim, estaremos buscando a libertação de todos esses sentimentos que não são aqueles pregados pelo Mestre de Nazaré. E desta forma, ao inspirar, segure um pouquinho, só. Permaneça de olhos fechados, ouvindo agora atentamente a leitura que vamos extrair deste livro Segue-me, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O capítulo de hoje. Onde o repouso? E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. Quero você limpo. É isso que nós vamos pedir hoje. E assim, nós vamos ouvir agora atentamente o que nos traz Emmanuel. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias derramaram-se através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência, estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal, sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho de sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Que assim seja. E dessa forma, nós vamos preparando-nos agora para o autopasse. O autopasse ele possibilitará que os 3 níveis básicos da nossa Constituição possa estar sendo devidamente libertado de miasmas, infecções espirituais, às vezes implantes obsessivos, situações conflituosas. Vamos fazê-lo com confiança, lembrando a temática da oração que nos foi trazida na abertura. Nós vamos estar entrando em sintonia com a corrente do amor e da paz. E assim, Jesus, rogando a Ti pela Tua presença junto de nós, apesar de não sermos dignos, representado por essa espiritualidade maravilhosa de luz e do amor,
nós vamos invocando, Pai, a permissão para podermos nos autopurificar, como nos banhamos após um dia de labuta, após um dia de trabalho. Possamos também banharmos-nos, Senhor, diante da Tua presença, libertando-nos dessas amarras que sejam obsessivas e sofredores, de espíritos zombeteiros, que nos afastam do caminho da retidão, do amor e da paz. E assim, Jesus, coloco sobre a minha cabeça minhas duas mãos. Inspiro, desço suavemente pela nuca, passando pelos tendões, dirigindo a ponta dos dedos para a garganta, e eu retiro os miasmas. Mãos sobre a cabeça. Desço suavemente pelo rosto. Venho até o queixo. Contorno. Volto até a testa, contorno a narina. Passo aqui pela narina, pela boca, pela garganta e retiro as energias que não me pertencem. Mãos sobre a cabeça. Desço suavemente, Senhor, minhas mãos pelo meu rosto, passando pelo meu queixo, repousando a ponta dos dedos de ambas as mãos na região da garganta, da traqueia, e assim estendendo o meu braço esquerdo, atravesso e repouso a minha mão direita sobre o meu ombro esquerdo. Envolva-o com o polegar e o dedo indicador e vá fazendo uma purificação até a ponta dos dedos da mão esquerda, retirando essas energias. Mãos sobre a cabeça. Desça suavemente pelo rosto. Queixo, garganta. Pare ambas as mãos. Estenda agora seu braço direito. Repouse sua mão esquerda no ombro direito. Envolva-a com o polegar esquerdo e o indicador. E vá até a ponta dos dedos, retirando essas energias. Mãos sobre a cabeça. Rosto, queixo, garganta, peito, seios. Desço até o meu abdômen e retiro essas energias. Mãos sobre a cabeça. Desço suavemente. Rosto, queixo, garganta, peito. Chego ao abdômen, vou à minha perna esquerda, envolvo-a com ambas as mãos. Chego até onde eu conseguir, mas mentalmente fui até a ponta dos dedos do pé esquerdo e retiro. Mãos sobre a cabeça. Desço suavemente pelo rosto, queixo, garganta, peito, abdômen. Envolvo a minha perna direita. Desço suavemente até onde eu conseguir e vou até a ponta dos dedos do pé direito mentalmente. Retiro dessas energias. Mãos sobre a cabeça. Porque agora iremos invocar a presença da corrente de luz e do amor. E assim, Senhor, descendo novamente pelos tendões da nuca, aproxima a ponta dos dedos na junção do pescoço com os ombros, com a coluna. E assim, repouso minhas mãos sobre as pernas, sobre o sofá, sobre a mesa, no chão, onde você quiser. E assim, nós vamos te pedindo, Senhor, permita que esses irmãos da luz aqui presentes possam fazer uma purificação fluídica nos 3 níveis corpóreos, nesta região tão afetada, tão instigada por obsessores, por sofredores, que possam ser retirados os implantes, que possam ser retirados os miasmas, essas infecções espirituais que se apresentam sobre nós, permitindo, através do nosso livre-arbítrio, a conexão com essas entidades que se beneficiam
do vampirismo de nossas energias, mas queremos você, Jesus, que nos guie e assim, desconectando essas entidades que eventualmente precisam de luz e de amor, encontrarão em Ti, Senhor, aquilo que estiverem a buscar, não mais neste que vos fala, neste nós, todos reunidos, que buscamos o aprimoramento, o aperfeiçoamento dos Teus ensinamentos, traduzindo-se em atos e atitudes voltadas para a misericórdia divina. E assim, Jesus, mentalizo nesse instante a cama onde durmo. Se tens companheiro ou companheira, mentalize a ambos, e a corrente já estará fazendo lá uma grande limpeza fluídica. E nesse instante, aproveitando a presença da corrente de luz, mentalizarei, meu Pai, olhando da rua para a frente da minha residência, lembrando que se eu habitar um edifício, mentalizarei ele todo, para que todos se beneficiem. E posteriormente, olharei para o alto e enxergarei uma luz que brilha no apartamento que estou a habitar, pelo que sou grato, pelo que sou grata. E assim, Jesus, adentrando aos nossos lares mentalmente, visitaremos todos os recintos, quintais, quartinhos, banheiros, por último, os quartos, onde dormimos, onde repousamos, retirando eventuais situações de desconforto e transformando este local no sagrado local para o nosso descanso, para a nossa reenergização em torno do Teu amor infinito. E assim, Jesus, purificados que estamos, nossos lares, pedimos, Pai, humildemente que você nos acompanhe, que você também faça uma limpeza no nosso local de trabalho que estou a mentalizar, no nosso local de estudo, no nosso local de convivência. Acompanha-nos, Pai, na nossa caminhada, na nossa jornada, nos nossos deslocamentos. Apesar de não sermos dignos, sois o nosso pastor e nunca nos faltarás. E desta forma, vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, 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 gratidão. Que assim seja. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós publicaremos um slide, um vídeo, e que na sexta-feira, última sexta-feira do mês de janeiro, nós teremos o evento da cirurgia médico-espiritual. Ela pode ser feita por você, pode ser feita por você e pelas outras pessoas que você queira também sejam atendidas. Você pode pedir pelos outros, não há limite, é uma reunião aberta. O que interessa é mentalizarmos no Pai que nos atenderá. Pode ser feito sentado, pode ser feito recostado, deitado, deitada, como você preferir. A corrente vai estar conosco. Até na próxima sexta, com a permissão de Deus, por agora e todo sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja.